Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela. Me diz uma coisa, quem nunca sentiu um vazio no peito, uma falta de propósito e um desnorteio que dificulta as decisões cotidianas? Esses sintomas podem sinalizar uma falta de consciência sobre si mesmo. Para falar mais sobre esse processo de reconhecer-se, é que recebo aqui no Papo com Ela a doutora em saúde integral, terapeuta holística, Catiúcia Garcia Vilela. Catiúcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o ser humano, sobre as suas facetas, sobre essa necessidade da gente se voltar mais para si. Queria que a gente começasse essa conversa. Você colocou uma frase no Instagram que eu achei muito pertinente, que quando a gente está perdida é porque nós ainda não encontramos e reunimos todas as nossas frações. Queria que você pudesse dizer um pouquinho no que consiste essas frações e onde elas podem e devem ser encontradas. Agradeço a oportunidade de falar de saúde e de promover saúde. Eu acredito que estamos sedentos de saúde e de esperançar, de lançar um olhar diferenciado para as pessoas. Espero conseguir alcançar esse convite. Então, partimos de uma premissa de que nós somos consciência, Então, se nós somos consciência, nós somos plasmáveis. Mas de onde vem isso? Vem do nosso pensar, do nosso sentir. É como se nós fôssemos nos fragmentando em cada vivência, em cada passagem da nossa existência. E isso ultrapassa a crença de vidas passadas, ou eu falo que tudo é um rótulo, O que é uma vida passada, o que é um transgeracional, se não parte de nós mesmos que está aqui em nosso campo e está gerindo a nossa vida e nos mantendo nos mesmos lugares. Lugares de dor, lugares de sofrimento, a gente chama de recidiva, É uma repetição da história. E quando você começa a se reconhecer, que é um processo de autoconhecimento, de autocura, de se rebuscar, você vai integrando esses fractais, essas frações da tua consciência, que você pode sim chamar de vidas passadas, você pode sim chamar de transgeracional, você pode chamar de como lhe convier na tua crença, mas é você em muitos lugares, é você de muitas maneiras, é você projetado nos teus. Eu falo que os nossos queridos são nossas projeções principais, nossa família, nossa projeção principal. E quando você começa esse processo profundo de autocura e de autoconhecimento, você vai integrando estes seres, essas consciências que vibram contigo e estão nessa jornada contigo para lhe mostrar para você, para você se revelar a partir deles. Então ocorre essa união, essa comunhão dessas frações nossas que estão aí no nosso dia a dia e disponíveis para quem tiver olhos de ver e ouvido de ouvir. E é fácil esse processo de reintegrar-se, Catiúcia? Então, talvez eu não o considero difícil, que seria o contrário do fácil, mas eu o considero desafiante, porque é um compromisso. Eu falo que as pessoas elas estão muito acostumadas com fast food, inclusive nos processos de autoconhecimento, nos processos de autocura, que exige de você uma entrega maior. É um caminho de compromisso com tua alma. Talvez a pergunta para nós seja: o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu estou vestida de Catiúcia? Porque eu estou vestida de Catiúcia. Para quê? Para que estamos mais uma vez em um determinado espaço-tempo, com essa família, com estes amigos, com essas pessoas, nesta cidade, neste país? Para quê? Então, realmente são perguntas que precisam ser vividas, vivenciadas. O que nós propomos é vivenciar isso, sair tanto da teoria, que é fácil falar a respeito, mas mergulhar nessas introvisões, nesses lugares dentro de nós que tem todas as respostas. Eu costumo dizer que nós temos todo o necessário, só estamos esquecidos disso. Então é um compromisso de alma, é um compromisso de eu quero saber quem eu sou em verdade, além dos rótulos, além das cascas, além dos títulos, quem eu sou. Se hoje tivesse um apagão e deixasse todo o meu cargo, função, rótulo, quem eu seria? Então eu acredito que a humanidade está sedenta disso, por isso tanta dor, em tantas searas, especialmente da saúde.
Você começou falando pra gente que as pessoas estão sedentas por saúde, porque a gente vive num processo de dor. A pandemia veio trazer isso de uma forma muito incisiva, né? De que forma isso impacta o nosso corpo físico, Catiúcia? De que forma se reconhecer, de que forma visitar esses lugares que você propõe pra gente traz esse impacto no corpo físico? Interessante. O corpo físico, ele é plasmável. Mas como assim, né? Porque as pessoas perguntam, mas eu sou de carne e osso? Como que eu tenho essa influência? Então, pesquisas hoje da ciência e da espiritualidade demonstram isso, que a consciência é o regente. Então, isso entra muito no campo das crenças, né? E das crenças que nos condicionam. E eu costumo dizer, eu nem utilizo tanto a palavra crença, mas eu utilizo a palavra informação. Quais são os conceitos que eu tenho sobre mim? E isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, porque existe um campo sem percepção. Né? A gente costuma dizer que nós somos 5% perceptivos, 95% no obscuro, que se chama, isso pode se chamar de inconsciente, mas eu digo também que o inconsciente é consciente. Então, o que sobra para nós? O que sobra é um campo que nós não conseguimos perceber. Por que não? E isso envolve o corpo físico e a saúde. Porque nós estamos tão automatizados a acreditar que somos um pedaço de carne. E isso realmente traz consequências dolorosas. Porque se eu sou uma máquina, um pedaço de carne, então eu sou incapaz, eu sou impotente. E eu preciso que uma salvação venha de fora. E isso realmente nos faz, é como se nos sentíssemos completamente incapacitados para gerir nossa saúde a partir de dentro. Então, quando eu tenho um pensamento, gera uma emoção, essa emoção impacta a bioquímica, isso é neurociência, e essa bioquímica dispara em todas as células, corrente sanguínea no meu corpo, gerando um processo de desequilíbrio ou um processo consonante ao que eu pensei. Então, é muito interessante essas conectividades, nada está separado. Nós separamos um dia o corpo da mente, né? E isso foi um escândalo, um dos maiores escândalos da humanidade, é a ideia de separatividade. O corpo é mente, a mente é corpo, então nós estamos a todo o tempo manifestando pensamentos, emoções, e isso se manifesta na corporeidade. O corpo físico é uma entidade consciente. Toda célula tem consciência. E como é que ocorre o processo de adoecimento? É como se houvesse um descenso, uma descida. Eu começo com uma ideia, essa ideia vira uma emoção, essa emoção me impregna através da minha bioquímica cerebral e de repente eu sou a ideia. O meu corpo manifesta aquilo que eu só pensava ser. Eu me torno aquilo. Então é uma interconexão constante. Né? A mente está em tudo. O todo é mente, né? Como diz o princípio hermético. Então tudo aquilo que era só um princípio ideal, era só uma ideia, se estiver na polaridade de desequilíbrio, gera-se, manifesta-se no corpo físico. Então nós somos os gestores constantes da nossa saúde e da nossa doença, ou disso que chamamos de doença, que também é um convite, é um sinal para irmos mais fundo no processo de autoconhecimento. Eu falo que é um portal muitas vezes doloroso, né? Mas é uma porta de entrada a níveis mais profundos dentro de nós, dos nossos conceitos sobre nós. Você acha que a dor ainda é a ferramenta mais eficaz para que a gente olhe para aquilo que se necessita, né? Pois é, né? E é interessante, quando a gente decodifica a palavra dor, ela traz a gematria da dor, ela traz porta e amor também. Né? Então ambos são portas e são portais, mas a gente não consegue identificar pelo amor ainda. Tem um lema dentro, vou falar do Instituto, né? Talvez fuja um pouco mas o Instituto Kalel traz um lema que fala assim: quando a dor serve ao amor, torna-se propósito. Então são as portas, né? Nós adentramos a estas portas, estes portais, para que consigamos lembrar que tudo é amor. Né? Que ali foi um chamado do amor que se fez de dor, se vestiu de dor, mas em verdade é amor, para que consigamos ir além daquilo que acreditamos que somos. Você falou pra gente também que todo esse processo é vivencial. E você trilha esse caminho por conta de vivências que se apresentaram na sua trajetória.
que trouxeram dor, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como que a Catiúcia desperta para essa condição de terapeuta holística, para esse estudo de saúde na integralidade do ser, né? De que forma esse start acontece na sua vida? Eu vivenciei uma gravidez, né? Uma gravidez, foi a primeira gravidez, e eu tive uma síndrome de HELP, que é uma pré-eclâmpsia aguda, né? Ela, em síntese, é isso. E aí teve meu bebê, que foi o Kalel, prematuro, e ele desencarnou recém-nascido, enfim, faleceu 5 dias após o nascimento. E eu até brinquei contigo que a vida me botou de ponta cabeça e falou, ó, olha por esse ângulo, né? Eu falo que foi um convite e um remanejamento de destino. E ali eu recebi um diagnóstico e um prognóstico de não poder mais ter filhos e não me conformei com a ideia. Por isso que eu falo que nós somos aquilo que acreditamos. Isso é muito forte e sei que isso chega a ser desconfortável muitas vezes, né? E eu comecei a buscar fazer meus processos de autocura, de pesquisa, e fiz um doutorado na área da saúde integral e formações na área das terapias holísticas, com o propósito de me desvendar, com o propósito de deflagrar o meu processo de autocura. Depois, 8 meses depois, eu estava grávida novamente. Eu tenho 3 crianças, uma de 8 anos, uma de 7 anos e uma de 4 anos. Então foram processos lindíssimos que contrariavam os números ou as probabilidades, né? Mecanicistas. Então a partir dali eu comecei a ir mais fundo nessa ideia da consciência. Como é que eu consegui? Realmente, o que aconteceu em mim? Não existe diferença entre eu e outras mulheres que também vivenciam esses processos. Então o que é que foi diferente? E hoje eu digo que foi a inconformação. Eu sou uma inconformada por natureza, mas esse ponto em mim acabou sendo um ponto forte. Porque quando eu tinha certeza que eu poderia engravidar novamente e ter filhos, eu comecei a fazer essas buscas dentro de mim. E com o consultório, isso já tem 10 anos, mais de uma década que isso se fez. E nesse período de uma década eu comecei a investigar. Eu falo que eu sou uma cientista consciencial, investigadora do inconsciente. E passei a me investigar e a investigar os processos que aconteciam dentro do meu consultório. E além das pesquisas com a ciência e espiritualidade. E eu percebi que quando alojamos uma ideia em nossa consciência, ela se torna matéria, ela se torna real, ela se torna vívida em nós. E ela se manifesta como realidade. E assim surgiu um método, que é o método do ser em comum, que eu falo que eu pari, não só os meus filhos, mas eu dei à luz como um canal que somos, né? Desse método que veio até mim como um grande presente. E ele nasceu com esta nomenclatura por me faltar rótulo, por me faltar como explicar o que era feito em consultório. E o método Ser em Comum é um convite a revisitar estes lugares em nós, as informações plasmadas em nossa biologia, em nossas células, eu falo que em nossos sistemas como um todo, em nosso campo, para levarmos luz e uma outra informação. É como se estivéssemos treinando olhos bons, né? Tem uma senha de consciência, que eu falo que o evangelho são senhas de consciência, não tem a ver com religião, que fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa frase, para mim, ela é o fundamento do método Ser em Comum. Nós treinamos saúde, nós treinamos outras percepções, outros estados de consciência. Então você precisa revisitar tuas obras, teus caminhos, os teus conceitos, para você entender que aquilo está te limitando, que aquilo está te mantendo em dor, aquilo está te colocando muito aquém do que você pode ir. Quando você reconhece isso, você desinforma isso a nível celular, a nível biológico, e isso a ciência espiritualidade hoje comunga e explica através da epigenética, e aí você consegue ir além, é como se realmente rompesse uma nova informação que é mais coerente com a nossa imagem verdadeira, com quem somos em verdade, né? Além do que parece ser. E como que se dá esse processo, Catiúcia? Quais são as ferramentas que você lança a mão para fazer essas revisitas, para fazer essas desinformações, né? Ou essa correção de curso, assim, digamos, para que a pessoa consiga dar essa virada de chave e chegar numa outra forma de se enxergar e enxergar a vida também?
Então, em verdade, eu falo que eu dou a mão para quem vem até mim e só apresento as portas do inconsciente, né? Que, como eu sempre falo, é consciente. São processos vivenciais, né? Eu chamo de introvisão. É como se você entrasse dentro de você e abrisse seus olhos. Que também, olhos de ver e ouvidos de ouvir, tem a ver com aquilo que está além do aparente, né? Então, são processos meditativos, em que você adentra em lugares que você mostrou que precisam ser revisitados. Através de um sintoma do corpo físico, através de uma memória, através de um sentimento, através de uma circunstância que sempre se repete no seu cotidiano, de um relacionamento, questões do cotidiano. Você adentra ali como uma porta de entrada. E aí você vai caminhando até a causa, a origem disso, que está em forma memorial. A gente fala que memória é passado, nós vivemos em looping, nós vivemos no passado. Tem pessoas que falam assim, para que ir lá, você não está dando conta dessa vida? Eu falo, você nem saiu de lá, querido. Você não está dando conta até agora, porque você está ainda lá. Então, você vai até o lugar em que você ficou fragmentado, faz esse reconhecimento, para que então você consiga, a partir de agora, fazer diferente. Atuar e ver a vida sobre uma outra ótica. Tem um escritor chamado Bruce Lipton, um livro muito famoso dele, A Biologia da Crença, e ele hoje é citado por muitos cientistas, e ele fala que nós somos os detentores da nossa genética, da nossa saúde e do nosso destino a partir de um estado perceptivo. Então, quando você muda a percepção sobre a vida, sobre um fato, uma circunstância, você altera a sua bioquímica, você altera a sua genética e você, então, altera o seu destino. Catiúcia, você considera que a gente vai avançando no sentido de ter uma medicina alterada a partir do ponto que a gente tem, por exemplo, práticas integrativas e complementares de saúde sendo oferecidas pelo SUS? Isso é uma sinalização que a gente vai mudando uma rota também? Com certeza. Inclusive hoje, falando sobre isso, nós falamos que não existe uma medicina do futuro. Existe a medicina que somos nós. Eu falo que nós somos medicina. Estamos esquecidos disso, mas nós somos medicina. E a implementação das práticas integrativas, ela é uma sinalização positiva daquilo que é medicina, que é a comunhão destes saberes. Eu acredito, inclusive essa é a minha tese de doutorado, a comunhão das medicinas para o ser integral. Para a entrega da saúde integral que a Constituição Federal prometeu, porque eu uni esses assuntos, esses temas. E a terapêutica integrativa, ela permite que a medicina assuma a função dela. Porque a medicina, ela é preventiva. A medicina oficial, ela é emergencial. Então, se a medicina hoje, que são esses sacerdotes da vida, esses médicos maravilhosos, profissionais da área de saúde que atuam com tanto afinco e determinação, eles estão sobrecarregados porque nós estamos disfuncionais. Então, a terapêutica integrativa, ela vem exatamente para desafogar o sistema de saúde. Porque ali chegam aqueles que já estão com as dores instaladas no corpo físico. E a terapêutica integrativa, ela trabalha com aquilo que não se percebe, que não é óbvio, porque ela trabalha com o campo emocional, com o campo mental, com o campo espiritual. Então é como se estivéssemos unindo aquilo que nunca poderia ter sido separado, que é realmente as práticas medicinais sobre o olhar integrativo. E hoje nós temos inúmeros médicos com esse olhar, com a mente aberta para essas possibilidades e sim atuando de uma forma magnânima e genuína. Porque nós não somos um pedaço de carne que pensa. Nós somos um ser integral, espírito, mente, emoção e corpo, manifestados aqui e trazendo nossas manifestações para o corpo físico, de acordo com o que sentimos e pensamos. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que se sentiu tocado com essa mensagem que você traz nesse dia de hoje. E se existe aí algum sinal que me dá a condição de me perceber, de começar a tentar mudar essa forma de raciocínio, essa forma de percepção da vida. Gratidão por este momento, por essa oportunidade. Que estas portas se abram para muitas pessoas para falar de saúde e de consciência. E você é um canal lindo,
Corpo e de alma. Gratidão. Então, o que eu posso dizer é que nós precisamos promover saúde. E a promoção de saúde, ela se dá, segundo a OMS, ela se dá por cada um de nós. Ela não é uma função dos médicos ou dos profissionais da área da saúde. Ela é um convite a todos os cidadãos que estejam ali disponíveis a ela. E como que eu posso começar a fazer isso? Revisitando o conceito de doença. Então, talvez seja um primeiro passo, seja um lugar que eu possa tatear isso. Consciente de que a doença nada mais é do que um convite a eu revisitar conceitos sobre mim. Se algo se instala em meu corpo, não é do corpo, é de outros lugares mais sutis. E quando eu começo a me perceber, me tatear, o que é que eu penso todos os dias, como é que eu me relaciono com as pessoas, com os noticiários, como é que eu vivo o meu dia a dia, o que é que eu ouço todos os dias, o que é que eu vejo todos os dias, porque isso influencia diretamente a nossa biologia. Ali eu começo a promover saúde. Quando eu começo a me nutrir de boas informações, quando eu começo a me nutrir de informações mais salutares, mais equilibradas, eu estou trazendo saúde para o meu corpo físico e eu estou promovendo saúde. Então, o estado perceptivo do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço e do que eu falo todos os dias é um bom começo para criar esse estado mais saudável de ser. Muito obrigada, Catiúcia. Eu que agradeço. No último dia 28 de fevereiro foi celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Conforme o Ministério da Saúde, 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas são afetados por doenças raras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essas doenças são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas que variam de enfermidade para enfermidade, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição. Há cerca de 7 mil doenças raras descritas e hoje 13 milhões de brasileiros vivem com essas enfermidades. E para saber mais sobre o dia a dia dessas pessoas é que a gente conversa agora com o presidente da Associação de Pacientes com Doenças Raras em Mato Grosso e Doenças Inflamatórias Intestinais, o Anderson Barbalho Ribeiro. Anderson, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais aqui no papo sobre doenças raras e a realidade que se vive aqui em Mato Grosso em relação a isso. Queria que você pudesse começar dizendo pra gente, Anderson, como uma pessoa que é portadora de uma doença rara, qual é o impacto que isso tem no dia a dia de quem tem esse diagnóstico e precisa lidar com essa condição? Obrigado pelo convite, Michele. Em nome de todos os pacientes raros hoje que estão nos assistindo, quando um paciente ele é diagnosticado com uma doença rara, esse paciente ele não é só ele que realmente fica doente. Toda a família ela adoece junto, porque tem um impacto muito grande, principalmente na vida social. Começa com as lutas caminhadas em busca de fechamento diagnóstico, que demora muito tempo por falta de profissional capacitado, por falta de ambulatórios de especialidades médicas dentro do estado de Mato Grosso. Aí começa a peregrinação, aquela coisa que você vai em algum lugar, ninguém sabe, ninguém vê, não sabe direcionar. Tem muitos profissionais da saúde hoje que não está habilitado nem para direcionar, por falta hoje de uma especialização. Não sei se é por falta de algumas formações aqui dentro do estado, se essas formações só é mente fora do estado, mas hoje nós não temos profissionais. Em Mato Grosso nós temos um médico geneticista que cuida da parte genética, que é o Dr. Marcel Francis, que é um parceiro da nossa associação, abraça todos os eventos, capacitando, levando informação não só para os profissionais da saúde, mas também a sociedade civil e familiares de paciente. Quando você fala dessa dificuldade de diagnóstico, isso significa que a gente tem uma demora também para fechar essa condição de ser portador de uma doença rara. Qual que é o impacto disso para a pessoa que está ali naquela condição, Anderson? Hoje, o tempo para se fechar um diagnóstico, Michele, ele leva de 2 até 4 anos. Isso mesmo, até 4 anos. E aí eu vivo me perguntando, o que fazer com esses pacientes que têm uma doença degenerativa? O que fazer com esses pacientes que têm uma doença progressiva? Temos a Portaria 199 de 2014, que garante a todos e todas cidadãos brasileiros que têm doença rara um diagnóstico precoce, um tratamento à saúde oportuno. Oportunidade essa que só está no papel
onde nossos direitos não são respeitados. Quando você fala pra gente do direito não respeitado, isso quer dizer que além da dificuldade de diagnóstico, quando esse diagnóstico fecha, as terapias necessárias, o suporte necessário na rede pública de saúde, ele não acontece? Não acontece. No dia 28, né, eu estive no Centro de Especialidade Médica do município de Cuiabá e me deparei assim, com um caos. Começa pela a falta de estrutura do prédio, que é um prédio muito antigo, e a falta de profissionais. Não temos reumatologista, que é um dos profissionais essenciais na parte de várias doenças raras, que é a parte que atinge a parte reumatológica, e não temos urologista, falta geneticista, entre outros profissionais. E o pior de tudo, Michele, a situação está muito precária, as condições sanitárias são péssimas. O que fazer com esses pacientes que são encaminhados pelo Centro de Especialidade Médica com imunidade baixa, autoimune? Então isso aí agrava mais ainda a saúde dos nossos pacientes. A gente tem a predominância de alguma doença rara em Mato Grosso, Anderson, se é que a gente pode falar assim? Hoje, infelizmente, não existe uma política pública para mapeamento de casos dentro do estado de Mato Grosso e nem no município de Cuiabá. O que acontece? De acordo com a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a associação solicitou dados, né, da Secretaria Estadual de Saúde através de medicamentos que são retirados na farmácia de alto custo. Em 2019 nós tínhamos 425 pacientes com Crohn. Esse número dobrou no período da pandemia, veio para 888 casos. Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande. Além disso, a gente também vê um índice muito grande de câncer de colo retal. Precisamos urgentemente fazermos mais campanhas. Esse trabalho de conscientização nossa, ela é contínua, ela tem que ser o dia todo. Não somente no dia 28 de fevereiro, que foi onde nós fizemos uso da tribuna na Câmara. No dia 27 de fevereiro tivemos um evento pautado somente focado com doenças raras, onde tivemos vários profissionais. Temos o apoio da Federação Brasileira, hoje de Doenças Raras, e a gente vai seguindo, caminhando, fazendo a provocação do poder público. Esse é o nosso papel como sociedade civil organizada. Anderson, qual é o impacto quando a gente pensa em inserção no mercado de trabalho, quando a gente pensa em inserção no ambiente escolar das pessoas que são diagnosticadas com doença rara? Tem impacto direto nesses dois setores? Temos um índice muito grande de evasão escolar, onde esses pacientes sofrem um certo tipo de preconceito por ter uma doença oculta e as pessoas não respeitarem o direito dele, que é o direito à educação. Então esse índice de evasão é grande. E um outro problema são aqueles pacientes já em fase adulta e tem um problema dentro das faculdades. A gente não pede facilidade dos nossos pacientes serem aprovados, que todos eles têm essa capacidade intelectual de serem aprovados. Mas nós precisamos de mecanismos que eles consigam estar estudando, porque às vezes essas doenças têm picos. Então temos momentos que estamos em remissão, tem momentos que a doença está ativa. Então é esse cuidado que temos que ter, buscar políticas públicas. Eu ainda acredito em alguns políticos que são comprometidos com a sociedade e através disso a gente vai fazendo essas provocações. E Anderson, quando a gente pensa no mercado de trabalho, também tem essa dificuldade? Porque como você disse pra gente, tem estágios, assim, digamos, né? E tem variações dessa condição. Isso também traz uma dificuldade de permanência no mercado de trabalho? E quando eu não consigo estar no mercado de trabalho, eu tenho um suporte que me garanta, por exemplo, o pagamento de algum tipo de auxílio? Assim, Michele, hoje o empregador, quando ele descobre que você tem uma doença crônica, uma doença rara, ele automaticamente vai ser eliminado do processo seletivo. Não de forma direta eles vão falar que por esse motivo você foi desclassificado, ou eles vão alegar que vai ficar o seu currículo no banco de dados e você não consegue ser inserido no mercado de trabalho. Você é obrigado a omitir informações para conseguir ser inserido. Agora você vai buscar um benefício no INSS, você não é aprovado, é indeferido o seu benefício, o médico fala que você não é doente o suficiente para estar sendo contemplado com benefício. Então isso gera uma certa frustração, porque nós somos contribuintes e pagamos os nossos impostos, e assim, nós não podemos achar que é comum chegar uma vizinha sua, pedir para você comprar uma rifa, vai lá com uma colega de escola, vender uma rifa para custear a saúde ou para comprar um alimento para dentro de casa, porque a gente não é amparado.
Então teremos que deixar esse papo de ajudar com rifa. A gente tem que valorizar, fazer a cobrança ao poder público, valorizar o Sistema Único de Saúde e buscar políticas públicas para que esses pacientes sejam inseridos tanto no mercado de trabalho e que os direitos à educação sejam garantidos. Anderson, você está com um cordão que tem aí os girassóis e eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente que não conhece essa ferramenta, o que ela indica e como ela auxilia as pessoas que são portadoras dela. O cordão de girassol, ele foi implantado em Londres por funcionários de um aeroporto devido ao número, né, de pacientes com doenças raras, pessoas com autismo, entre outras doenças não visíveis, para facilitar e evitar constrangimentos a esses passageiros que passavam por esse aeroporto. E aí o Brasil, vendo, né, essa facilidade, essa ajuda e diminuindo esse índice de constrangimento, a gente também adotou. Você pode observar que as famílias que têm filhos com autismo, pessoas que têm outras doenças que não são tão visíveis também usam. E você que não sabia sobre o colar, né, o cordão de girassol, agora você sabe que são pessoas que têm uma doença não visível e que merecem um respeito e é prioritário em fila, bancos, aeroportos e em outros lugares. Anderson, você que está aí à frente da associação, contava um pouquinho para mim aqui nos bastidores sobre como é difícil esse dia a dia de luta para quem tem doença rara. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do que você sente diariamente, estando aí nessa linha de frente, tendo contato com várias mães, com várias pessoas que passam por dificuldades. Essas dificuldades, às vezes eu achava que a minha dificuldade era muito grande. Quando eu me deparo com mães, relatos, e de cada situação eu vejo que a minha luta não é nada na frente delas. Quando eu estive internado, eu me preocupava muito com a minha mãe e ela que na verdade preocupa comigo. Então assim, essas mulheres são mães raras, super mães. Eu acho que Deus prepara cada coisa, porque se esses filhos fossem outras mães, não teria essa mesma atenção, esse mesmo cuidado. Elas vão à luta, essas mulheres são guerreiras, largam tudo que tem que fazer, dedicam a vida a esses filhos. E o que você espera, qual que seria o cenário ideal para Mato Grosso, para as pessoas que são portadoras de doenças raras, Anderson? No dia 28, tivemos um contato novamente com o Dr. Francis, ele que é responsável pelo ambulatório do Hospital Júlio Miller, né, onde faz o teste do pezinho. Mato Grosso já era para estar fazendo o teste do pezinho ampliado. Infelizmente ainda não conseguimos caminhar com outros estados, mas estamos na luta, assim como o poder público, com profissionais, né, que são especialistas, para habilitar o Hospital Júlio Miller, para que virem o centro de tratamento de referência de doenças raras, não só dentro do estado, mas em todo o centro-oeste. Uhum. Então esse é o cenário que você espera, que as pessoas tenham suporte. Sim, estamos caminhando, vamos lutar, vamos provocar o poder público, tanto na esfera municipal, esfera estadual e a esfera federal. Junto a gente vai conseguir, porque se a gente cobrar somente o município fala que é de responsabilidade do estado. E o estado fala que é do município, depois fala que é do governo federal. Então nós não podemos transferir a responsabilidade do poder público para com as pessoas, está na Constituição. Nós não precisamos de piedade. Se é direito nosso e está garantido na Constituição, precisamos apenas de oportunidade, de ter um tratamento digno, de sermos inseridos no mercado de trabalho, termos direito à educação. Existe algum trabalho de sensibilização, por exemplo, dos empregadores, Anderson, no sentido de levar mesmo essa consciência de que é um quadro diferenciado, mas que esse profissional também pode ser tão produtivo, tão integrado na equipe como qualquer outro? Neste ano de 2023, nós estamos com um cronograma, né? Dentre isso está pautado também ações junto com a CDL, para que esses pacientes também possam
ter oportunidades de ser inserido no mercado de trabalho, que da mesma forma que uma pessoa que tem uma saúde 100%, esse paciente também ele vai passar por uma avaliação médica para realmente ver se ele está em condições de ser inserido no mercado de trabalho ou não. E aí, nada melhor do que ninguém, um médico, para avaliar e garantir que esse empregador ele vai ter realmente um funcionário sem índice de absenteísmo e que possa render na sua empresa. Anderson, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu deixo agora o microfone à disposição, caso você queira trazer alguma coisa que a gente não tenha abordado durante a entrevista. Michele, eu quero falar um pouco das nossas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, nossa página no Instagram é @doencasraramt, ou também pode entrar em contato, né, com a nossa secretária pelo 659-9340-2900. E qualquer dúvida, você que está assistindo a gente no interior, que tem alguma dúvida, que não sabe, às vezes nem montar um processo numa farmácia de alto custo, porque tem pessoas ainda que não sabem que norte tomar, até para pegar seu medicamento, que são medicamentos super caros. Nos procure, a gente vai orientar, dar todo esse suporte. Nós, como associação, nós estamos para direcionar esses pacientes a caminhar, conseguir um ambulatório de referência. Esse é o nosso papel. Tá joia, Anderson. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. A saúde ginecológica engloba vários aspectos do bem-estar feminino. Entre os fatores que devem ser observados pelas mulheres estão alterações no ciclo menstrual, sangramentos anormais, dor pélvica, nódulos nas mamas, corrimentos vaginais, dor durante a relação sexual e alterações na sexualidade. Há 8 anos consecutivos, a Juliane frequenta o ginecologista pelo menos uma vez ao ano como forma de prevenção. Faz um check-up completo. Todo tipo de exame, né? Vitamina, o preventivo, todos os exames, mama, o que as mulheres precisam mesmo, né? Foi através de uma dessas consultas anuais que ela descobriu estar com falta de zinco no organismo. Humor, cansaço diário, acordo cansada, vou dormir cansada. Então, tudo isso a doutora, com os exames, ela consegue ver. Que nós não sabemos, né? A gente acha, vou tomar um diazé, tá tudo certo. E não é assim. É bem mais além que isso. A consulta faz parte do conhecido atendimento da ginecologia integrativa, que se preocupa com todos os aspectos relacionados à saúde da mulher e não somente com a parte ginecológica. Cansaço excessivo, né? Falta de zinco, que é o meu caso que eu vim fazer, e estava com as deficiências que eu nem imaginava. Quando necessário, a partir de uma consulta ginecológica integrativa, podem ser indicados tratamentos complementares com uma equipe multidisciplinar. A gente acaba fazendo diagnósticos, por exemplo, de uma hipertensão durante o exame físico, de uma alteração de glicose, de colesterol, em que nós temos aí a oportunidade de encaminhar para o colega especialista e acompanhar essa mulher como um todo. É importante a consulta ginecológica ao menos uma vez ao ano para os exames preventivos. Aos 30 anos, o poeta e tradutor Matheus Barreto lança seu 4º livro de poemas. O mato-grossense já teve seu trabalho traduzido para o inglês, o chinês, o espanhol, alemão, catalão e italiano. Matheus tem 30 anos e é doutor pela Universidade de São Paulo na área de língua e literatura alemã, contando ainda com passagens por universidades na Alemanha. A conexão dele com a escrita iniciou ainda na infância. Fugia da aula de educação física, me escondia na biblioteca, então a coisa estava sempre ali. Agora, a escrita começou com historinhas e coisas que eu brincava com amigos, de prosa, de histórias. A poesia realmente muito depois. Então a poesia realmente entrou na minha vida aos 14 anos, talvez, e com data marcada também. Foi durante uma aula de literatura, a gente ouviu um poema, Ijuca Pirama, que tem uma estrutura métrica muito marcada, muito forte, assim. Fiquei com aquilo na cabeça, mesmo sem saber o nome, o termo técnico. Cheguei em casa e escrevi o primeiro poema naquela estrutura. Então, ali começou o trabalho com a poesia. Seus poemas já foram traduzidos para o inglês, chinês, espanhol, alemão, catalão e italiano, incluindo também publicações em revistas ou antologias no Brasil, Espanha, México, Portugal, Estados Unidos e a China.
cada tradução feita significa que aquele poema vai chegar a outras pessoas que nunca teriam a chance de ler a língua original. Ainda mais sendo português uma língua que não é tão falada assim, né? Então, é uma grande alegria. Seu último lançamento, História Natural da Febre, são contados poemas que trazem todos os elementos que já habitavam nas obras anteriores. Febre, equação, homoerotismo, gestos ritualísticos, morte, vida sempre apesar da morte, ressurgem aqui. Porém, há uma explosão, levados àquela zona de fronteira em que tudo está a um passo de se arrebentar. Eu vejo os livros sempre como uma espécie de máquina, então eles são montados de um jeito para funcionar de determinadas maneiras, né? Então esse livro, os poemas que estão nele giram em torno de coisas que estão ao nosso redor, coisas que fazem parte do dia a dia, coisas que fazem parte de leituras específicas que eu fiz no momento. Então, tudo que passava pela minha vida, tudo que me atravessava, podia entrar no poema e, de modo geral, entrou. E aí a tentativa de escrita a partir delas é tentar transformar aquilo de algum jeito, na linguagem, pelas palavras, que aquilo também possa chegar a outras pessoas, né? Aquilo nasceu na minha vivência, mas eu tenho que tentar transformar isso na linguagem para que outra pessoa, com a vivência própria, com essas vivências muito diferentes, inclusive, possam também acessar o poema, possam também... Eu gosto sempre de falar que os poemas ecoam nas pessoas e ficam ecoando e modificam as pessoas. Quando realmente a pessoa entra em contato com aquele texto, o texto modifica a pessoa. Então o objetivo é esse, são poemas sobre tudo que está ao nosso redor e o objetivo é que eles ecoem e mobilizem cada leitor e cada leitora. O projeto Karatê Do Tradicional Esporte e Cidadania está com um calendário movimentado neste ano de 2023. Uma série de atividades serão promovidas com o objetivo de beneficiar 260 crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social nos bairros de Cuiabá e região. Desde os 7 anos, a Yasmin faz karatê através do projeto social Karatê Do Tradicional Esporte e Cidadania. Foi através dele que ela realizou diversos sonhos de criança. Participei de vários campeonatos, ganhei muitas medalhas, conheci o mar graças a eles, viajei de avião pela primeira vez também. Meu primeiro campeonato foi o Mato Grossense, que foi aqui mesmo. O campeonato assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer, que foi no México, foi o Pan-Americano. Foi o primeiro campeonato para fora assim, do Brasil, eu fiquei impressionada. Eu trouxe uma medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ganhei kata individual, ganhei comitê, fiquei em segundo lugar de kata individual e terceiro lugar eu fiquei kata equipe, eu acho. E assim, mesmo perdendo ou ganhando, foi uma experiência incrível. Há 4 anos, a Isabela também participa do projeto. Entrou um pouco tímida, mas logo fez amizades e hoje pretende ser sensei. Eu acho o projeto bem legal, os treinos também eu acho importantes e legais também. E, bem, às vezes chega crianças novas aqui pro treino e a maioria das vezes eu converso com elas. Profissão eu ainda não sei, mas eu quero ser sincera. Mais de 260 crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social participam do projeto Karatê Do Tradicional Esporte e Cidadania, espalhados em 13 pontos da capital. A iniciativa de sucesso já é promovida há décadas pela Associação Centro-América de Karatê Shotokan e conta com o apoio do Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional ao Incentivo e Fomento dos Esportes. Tudo começou através de uma intervenção com a modalidade em uma escola de Várzea Grande para ajudar a melhorar o comportamento de 450 alunos. O karatê realmente muda, né, as pessoas. E daí, com um ano de trabalho naquela escola, nós conseguimos transformar a escola, porque o professor não conseguia nem entrar em sala de aula. E com o tempo foi minimizando, as crianças mesmo foram lutando contra aquilo e a gente conseguiu. Hoje em dia nós temos meninos de lá, dessa escola, são engenheiros, advogados, doutores,
alguns foram adotados por famílias de outros países. Então, assim, foi mexendo com essas pessoas e essas pessoas acreditando, bom, em Cuiabá, fundão do Brasil, acontecendo essa coisa maravilhosa. E isso nos deixou muito impactados e a gente falou, vamos continuar. Podem participar do projeto crianças acima de 5 anos. O projeto também auxilia os participantes com outros profissionais da área médica. Nós temos aqui atendimento médico, fisioterapêutico, nós encaminhamos para os psicólogos também, temos professores voluntários, temos assim uma grande equipe de voluntariado aqui. O projeto salvou muitas vidas, inclusive a minha. Acho que é uma oportunidade grande para muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos, não importa a idade. Eu acho que com certeza salvou muitas vidas e continua salvando. O Papo com Ela está chegando ao fim. Agradeço a você que ficou comigo até este momento e faço um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de reportagem ou de entrevistas que a gente pode fazer aqui no programa. O nosso WhatsApp é o 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana. A gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!